E aí, galera, decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre gestão da inovação. É um tema que eu tenho, em particular, muito interesse e depois de trabalhar em tantos projetos, com tantos clientes de diferentes segmentos do mercado, né? Clientes do varejo, da saúde, da educação, é, do sistema bancário. Basicamente, eu acho que a gente já teve clientes em todos os segmentos, ou na maioria dos segmentos, né? E tem sido muito interessante, porque dá uma visão geral, né, do que envolve de que tipo de necessidade, em geral, surge no processo de gerenciar a inovação dentro dessas empresas e organizações. E a partir dessa visão, né, eu queria trazer aqui uma breve reflexão, né, para falar um pouquinho da gestão e inovação, né, das motivações por trás, alguns elementos, né, que quem trabalha com a gestão e inovação pode ser interessante de ser trabalhado, né, ou vislumbrado, né, minimamente, tá? Aqui não tenho intenção de trazer um conteúdo extenso, e a própria condensação dos tópicos que eu trago não são, digamos assim, a única coisa que vai resolver a vida, né, dos gestores de inovação, tá? Mas, né, tendo em vista as experiências que eu tive, eu estou trazendo 4 elementos que eu acho que são, não vou dizer essenciais, porque em alguns contextos, umas coisas podem ser mais necessárias que outras, etc., né? Depende um pouco do tipo de negócio, do momento, ou se a gente está falando da organização, depende um pouco do projeto, da área. Então, eu não gosto de, de, de encapsular tudo como se fosse uma única receita para todo mundo, que eu acho que isso não é verdade, tá? Mas uma coisa que para mim sempre fica muito clara, em geral, quando as pessoas, né, os gestores de inovação estão buscando ferramentas, abordagens, por trás dessa busca tem 3 coisas. Os gestores querem que as ações, os projetos, né, os programas sejam mais assertivos. Os gestores querem que as equipes, as áreas, a organização seja, né, mais alinhado com o que está sendo feito, com o que está sendo proposto, sobre o entendimento dos problemas, sobre o compartilhamento das escolhas e decisões envolvidas nos projetos e nas áreas, né? E terceiro, a agilidade, né? O gestor da inovação, ele quer ter essa capacidade de ajustar a direção, de aprender com velocidade, de redirecionar o trilho se for necessário, né? Para conseguir alcançar os objetivos da instituição ou da organização como um todo, né? E aí, eu gosto de trazer minimamente 4 eixos quando a gente trabalha com gestão de inovação, que são 4 eixos que a gente não deve, digamos assim, desprezar, né? Que a gente idealmente deve desenvolver e deve conhecer a fundo para conseguir, de alguma forma, alcançar os objetivos que um gestor de inovação, de alguma forma, está tentando alcançar, né? E os 4 eixos são basicamente de design, né, agilidade, estratégia e serviço. Eu não coloquei aqui explicitamente inovação como um desses eixos, porque, no final das contas, a inovação, ela está atrelada a todos esses eixos, né? A gente está falando de design como eixo, a gente está falando como design e como abordagem, né, que vai ajudar você a inovar. Quando a gente está falando de agilidade, a gente está falando aqui, né, implicitamente, que a gente está falando de conhecer as abordagens de agilidade que vão ajudar você a inovar. Quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando conhecer as práticas, as ferramentas, né, de estratégia que vai ajudar você a tomar as melhores decisões, né, e a organização inovar, né, para entregar mais valor para as pessoas, né? É a mesma coisa para o serviço, tá? Então, inovação não está aparecendo de forma explícita, mas ela está, de alguma forma, implícita em todas as 4 palavras, né, em todos os 4 eixos. E aí o primeiro eixo, né, que eu chamei de design, que eu estou chamando Innovation by Design, só para deixar um pouquinho mais explícito, principalmente a partir do olhar, né, do design, como uma abordagem central na busca de soluções, né? Então, quem estudou, viu minimamente o que é design thinking, por exemplo, sabe que é um processo de
a gente entender o problema, de criar empatia, definir aqueles problemas que são relevantes, latentes, né, que estão alinhados com os objetivos da organização, para depois propor várias soluções, prototipar e testar, né? Então, a gente visualiza, eu em particular, né, trabalho com design thinking há muito tempo, né, há mais de uma década, e eu visualizo, né, que a abordagem central para buscar inovação e criar, né, criar inovação, ela passa no processo de design, tá? E aí, nesse olhar, né, de 4 eixos, né, e do que precisa, de alguma forma, ser entendido nesses 4 eixos para você, em tese, estar um pouco mais preparado, né, para gerir a inovação dentro da organização. Então, olhando o eixo do design, né, do Innovation by Design, né, tem 2 coisas aí fundamentais, né, que a gente costuma trabalhar com muita frequência, que é o design thinking, né, e a design sprint, né. Tem outras práticas que a gente pode associar, mas tentando trazer de uma forma resumida, né, o que a gente tem feito, o que eu tenho visto dentro das organizações, essas são as 2 abordagens relacionadas ao design para trazer inovação e criar inovação, né, dentro das organizações, tá? Olhando para o segundo eixo de agilidade, né, e aí deixando explícito, né, a gestão ágil, né, embora tenha sido muito associada a soluções, né, e processos de áreas de tecnologia, na verdade, já há algum tempo a gestão ágil é utilizada e implantada em diferentes áreas, né, em diferentes mercados, em diferentes organizações, com muito êxito, né? Em alguns casos, umas abordagens, né, dentro né, do conjunto da gestão ágil mais do que outras, né? Por exemplo, em algumas situações, para algumas equipes ou áreas, o Kanban é um caminho mais interessante do que o Scrum. Em outros casos, né, as áreas podem adotar mais o Scrum do que o Kanban, né? Em outros casos, existe uma mistura, né, e o pessoal chama do Scrumban. Então, mas mais do que isso, é importante que o gestor da inovação, ele saiba o que é uma coisa, saiba o que é outra, porque partes da organização podem estar utilizando, né, uma dessas abordagens ágeis e à medida que você conhece elas, você consegue interagir melhor com essas áreas também. Não apenas isso, mas também trazer isso como uma prática, né, para diferentes áreas da sua organização. Eu falo isso que eu tenho um cliente que literalmente começou aplicando a gestão ágil, né, numa área específica, e aos poucos eles foram expandindo, e hoje, basicamente, todas as áreas usam gestão ágil, né, cada um no seu tempo, cada um pouco do seu jeito, fazendo algumas adaptações, mas é algo que é importante, né? Quando a gente fala de inovação, né, a gente precisa ter uma organização, equipe ou área, né, que tenha uma estrutura que dê suporte a essa agilidade, né, e aí é importante conhecer minimamente também isso, tá? A terceiro eixo, né, de estratégia, e aí para mim esse é um ponto muito importante que às vezes o pessoal não dá o devido valor, é que quando a gente fala, né, de estratégia, muitas vezes a equipe ou a área que está buscando criar uma solução inovadora não está tendo uma comunicação, um alinhamento das decisões, das escolhas da direção, por exemplo, né, ou da liderança em questão. Então, eu acho que é super importante, né, e quando a gente vai olhar os estudos de caso de organizações que conseguiram inovar, ter uma robustez de inovação, então uma robustez de estratégia, eles tinham frameworks muito bem implantados e essa comunicação da estratégia, das escolhas estratégicas, né, não só ao nível de liderança, mas das áreas, dos produtos, dos serviços, né, sendo comunicado de uma forma efetiva, foi super importante para dar suporte às escolhas relacionadas à inovação, tá? Então, por isso que aqui eu trago como eixo, né, e particularmente a Trampolim trabalha muito com dois frameworks. Um é o Play to Win, né, que embora tenha esse termo, né, de jogar para vencer, né, que é mais utilizado dentro de empresas, mas que é uma estrutura simples. Vou até trazer um exemplo em particular disso. É uma estrutura simples que mostra a cascata de escolhas, né, dentro de uma organização, e que isso pode ser comunicado de uma forma clara e explícita para ajudar esse alinhamento, né, seja no micro, né, para uma equipe ou área, seja no macro, né, se a gente olhar a organização como um todo, né. E se você está
buscando escolher estratégias que, de alguma forma, colocam a organização mais no limite, próximo à inovação, para romper paradigmas, aí eu já aconselho a gente, né, olhar a estratégia do Oceano Azul como um modelo mais interessante, mas de alguma forma, de novo, né, o meu ponto aqui é não trazer uma resposta única, é mostrar aqui, olha, é interessante ter um eixo, né, de estratégia, né, bem desenvolvido, né, sobre o olhar, né, de um gestor de inovação, e esse eixo de estratégia pode ter esses dois frameworks, mas tem outras ferramentas e técnicas também que, obviamente, você pode utilizar, mas esses dois são dois que a gente da Trampolim costuma trabalhar dentro das organizações, né. O quarto, né, o quarto eixo, né, que é serviço, que eu estou chamando gestão de serviço, né, para tentar também explicitar isso, né, que a gente, na gestão de serviço, a gente trabalha muito com mapeamento de jornadas, né, que aí esse mapeamento de jornada pode ser muitas coisas diferentes, até aqui eu trouxe o exemplo do jornada do paciente, mas pode ser mapeamento de jornada do, do, do público-alvo, né, que você está querendo trabalhar, depende da organização, né, se for um hospital, né, por exemplo, pode ser o jornada do paciente, se for uma outra situação, enfim, a jornada do público X. Né? Então, jornada é algo que a gente usa muito não só para entender como o fluxo funciona hoje, identificar problemas e oportunidades, mas também redesenhar, às vezes, a jornada futura, como a gente gostaria que fosse, mas mais do que isso, também como uma ferramenta de gestão. Uma vez que você faça esse mapeamento e tem isso colocado de uma forma mais explícita, você consegue ter uma gestão visual, né, da jornada do serviço, né, a partir dos olhos de quem vivencia aquele serviço, né, usando a ferramenta de jornada, tá? Então, não é apenas para identificar problemas e oportunidades, ou desenhar como deveria ser, mas também como uma ferramenta de gestão visual do serviço, né? A partir do olhar de quem vivencia aquele serviço, né? E aí, uma outra ferramenta que a gente usa também, né, nesse eixo de serviço, é o blueprint de serviço, que aí ele traz alguns elementos da jornada de quem vai vivenciar aquele serviço, mas essencialmente ele vai detalhar mais o fluxo de funcionamento do serviço, né? De novo, não apenas para visualizar como funciona hoje, encontrar problemas e oportunidades, mas também para desenhar, de repente, como você gostaria que aquele serviço funcionasse, mas mais do que isso, como uma ferramenta para gerir e a equipe toda se alinhar sobre o que deve ser feito ou não. Né? E aí eu estou trazendo tudo isso, né, para lembrar que, no final das contas, a gestão da inovação vem para servir, né? O gestor da inovação, ele vem para servir, a organização, e esse servir a organização pode ser de muitas formas, tá? E aqui eu abro até um parênteses, né, que eu acho que é um ponto que é interessante falar, né, trazendo um conceito que é muito típico de design de serviço, que é ponto de contato, e falando brevemente a definição, né, que ponto de contato é o meio pelo qual existe uma troca de valor ou uma interação entre o indivíduo e a organização, né. E se a gente olhar, né, a partir desse olhar do que é um ponto de contato, né, e do papel, né, de um gestor da inovação, tem um gestor da inovação, né, tem um ponto de contato que vai permitir que haja essa troca de valor ou interação com um stakeholder, né? Esse stakeholder pode ser um indivíduo, esse stakeholder pode ser uma área, esse stakeholder pode ser uma equipe, imaginando que a gente pode expandir esse conceito de stakeholder não apenas para uma pessoa, mas também áreas ou equipes ou instituições que representam um grupo de pessoas, né? E aí, por exemplo, se você vai ter uma interação com alguém que é da direção, que tem um papel mais executivo e tal, você pode usar um ponto de contato que faça sentido para ter uma interação ou uma troca de valor com esse stakeholder, né? Então, se você faz uma cadência, que é um review de estratégia com eles, ou, ou, ou traz um olhar e mostra, ou co-cria com ele a cascata de estratégia, de escolhas estratégicas, né, sob o ponto de vista mais organizacional, né, para envolver essa direção ou esse executivo. Então, essa é uma abordagem interessante, né. Ainda nesse olhar, né, por exemplo, aqui é um exemplo da cascata de estratégia, né, então são múltiplas cascatas, então pode ter a cascata de escolhas estratégicas do produto ou serviço, pode ter o conjunto de escolhas, né,
relacionados a um grupo, uma equipe ou área, e pode ter as escolhas, né, da organização como um todo, e você pode usar essa ferramenta, né, para entender as escolhas, né, da organização, as escolhas das áreas, as escolhas, né, das pessoas que estão diretamente ligadas à execução ou à criação de um serviço ou produto que vai ser utilizado pela população, como uma ferramenta que, na verdade, vai permitir que esse ponto de contato esteja ativo, né? Você está meio que ativando isso como um ponto de contato para ter essa interação ou essa troca de valor, né? Você como gestor da inovação ou você como gestor também, nesse caso a estratégia é uma ferramenta que dá para ser aplicada em um contexto mais geral também, né? Mas, por exemplo, se você vai interagir, né, com uma equipe ou com uma área de tecnologia, é importante entender as práticas e abordagens que são comumente usadas pelas equipes de tecnologia. Então, por exemplo, se eles usam o Scrum, talvez seja interessante você conhecer também minimamente para entender a dinâmica do Daily Meeting, né, da reunião diária, saber como participar e entender que essa prática ou uma ferramenta, né, se tiver um dashboard de atividades, é o ponto de contato que vai permitir que você, como gestor da inovação, possa ter uma troca ou interação com aquela área, tá? Eu estou aqui trazendo vários exemplos, né, para tentar meio que deixar na mente de vocês um conceito, né, que eu acho que é importante, né? Então, mas antes de fazer isso, deixa eu trazer mais outro exemplo, né? Se a gente está imaginando que tem, de repente, uma área de inovação, uma equipe que está trabalhando, né, para inovar em alguma área ou em algum serviço, né, e aí você começa a imaginar, tá, que forma eu posso interagir ou agregar ou ter uma troca de valor com essa equipe. Aí você, de repente, pode trazer uma design sprint ou um bootcamp de design thinking, de novo, que vai ser o ponto de contato que vai permitir que você tenha uma interação, uma troca de valor, né, com as pessoas relacionadas, né, ou com os stakeholders relacionados a uma ação de inovação, né, ou a área de inovação, se tiver. De novo, a mesma coisa para serviço, tá? O meu ponto aqui geral é que entender minimamente esse, esse conjunto de abordagens e conceitos e ferramentas, né, que fazem parte ou que estão ligados direto ou indiretamente ao universo da inovação é importante porque ela é a sua porta de entrada e de interação com as áreas ligadas à inovação. Tá? Então, é como se, à medida que você está desenvolvendo e aprendendo esses conceitos, entendendo essas abordagens e técnicas, você está criando vários conectores em você. E aí, cada conector vai lhe conectar com alguma área, ou lhe conectar com algum stakeholder. Se você não tem esse aparato todo, de repente você pode ter dificuldade, enquanto gestor de inovação, de criar essa conexão ou de ter uma troca de valor com as áreas ou com as pessoas. Então, no final das contas, as ferramentas são apenas um meio, não o fim do serviço. Então, o gestor de inovação, ele busca aprender, né, as ferramentas, e aqui estou falando ferramenta, mas para colocar de uma forma mais simples, mas abordagens, técnicas, seja lá o que for, o gestor de inovação, ele aprende tudo isso com um único objetivo, permitir que ele possa se conectar com as pessoas, áreas e a organização como um todo, para criar valor, para resolver problemas, para inovar. Tá? Então, é como se fosse você sendo ativado e criando vários plugs em você para você poder se conectar com as pessoas e com as áreas para poder criar soluções. Então, as ferramentas e abordagens são apenas formas de tangibilizar esse contato. Né? Você tá criando uma forma de estabelecer esse contato e criando uma forma de haver essa troca de valor. E aí, não apenas você, gestor de inovação, com quem você está querendo criar essa conexão, mas também você fazendo essa ativação entre as áreas, né? O gestor da inovação tem esse papel também de navegar por áreas, de interagir com muitas pessoas, ele tem um conhecimento de muita coisa, às vezes, né? E que, ao mesmo tempo, pode parecer que ele não está em nenhuma área muito especificamente, que ele não é efetivamente o dono, digamos assim, de uma área dentro da organização. Mas ele está lá dentro. Né? Ele é uma pessoa que se conecta e pode criar uma onda de influência, e essa onda de influência pode resultar em
algumas coisas, né? Em alguns casos pode ser apenas uma solução, né? Estou falando aqui como gestor de inovação, em alguns casos pode ser uma solução que resolve um problema, sem ser necessariamente uma solução inovadora, em outros casos pode sim ser realmente uma solução inovadora. E aí é importante desenvolver todos os eixos. Aqui eu coloquei todos, mas não vamos, né, se prender muito na palavra não, de novo, porque eu entendo que em alguns casos, contextos diferentes, situações diferentes, demandas diferentes, talvez nem todos os eixos, né, que eu trouxe aqui possam, de fato, fazer sentido para você. Talvez uns mais do que outros, e tudo bem, né? Embora eu acho que é interessante, de toda forma, ter essa percepção, né? E, de novo, só reforçando que eu estou trazendo esses 4 eixos, também pode parecer que eu estou tentando falar que apenas isso é necessário para inovar. E não, tá? Eu estou trazendo aqui 4 pontos que eu vi de forma recorrente, em diferentes contextos, para diferentes organizações, para diferentes empresas, aparecerem como práticas que, de alguma forma, ajudaram a empresa, a organização a inovar, tá? Mas que não se limitam necessariamente a isso. Mas eu estou querendo trazer apenas 4 pontos que eu acho que são pontos importantes de serem conhecidos, né, e serem dominados minimamente para começar a navegar, né, como um gestor de inovação, tá? E sim, a gente trabalha com todos esses eixos, né, e até curiosamente, por exemplo, teve um caso que a gente teve com um cliente que ele demandou um eixo desses, né, que era o eixo de design, né, e naturalmente, sem a gente tentar empurrar, ou tentar mostrar para ele os outros, ele a princípio queria realmente o design, naturalmente ele, a equipe dele e a organização como um todo começou a sentir necessidade de envolver outras áreas, de desenvolver, desculpa, outras áreas, e, e aí adivinha que áreas começaram a aparecer, né? Começou a aparecer, né, um movimento de agilidade, começou a aparecer um movimento que aí eu chamei aqui de serviço, mas em alguns casos o pessoal chama de mapeamento de jornada, né, de uma forma geral. Começou a aparecer coisas relacionadas à estratégia. Então, são pontos que aparecem de forma recorrente e que vira e mexe vai aparecer, né? As pessoas ou as áreas vão demandar ou sentir a necessidade de desenvolver elas, né? Quando a gente está falando, de novo, né? A gente está usando aqui um fio condutor comum, que é a inovação, tá? Então, as empresas e organizações que estão nesse movimento de buscar inovar em produtos ou serviços, essas 4 coisas, elas em algum momento vão bater a porta, né? E pedir para entrar, né? E para ser lembrada dentro daquela empresa ou organização. Né? E é isso, né? Procurem, né, sigam lá a Trampolim nas redes sociais, é @Trampolim Academy, tá? No Instagram, no LinkedIn, e me sigam também lá no LinkedIn, @André Diniz Moraes, e se conectar comigo lá. Espero que vocês tenham curtido. Eu só trouxe realmente um resumão, né, para falar um pouquinho da gestão de inovação, né, sem tentar englobar tudo, ou falar muito sobre cada um desses tópicos, mas para tentar trazer essa, digamos assim, arquitetura da informação mínima de um gestor de inovação. É como se fosse o MVP do gestor da inovação, em termos de arquitetura de conhecimento e informação, tá? É isso. Espero que vocês tenham curtido e como o pessoal costuma dizer, né, se curtiu, né, clica aqui em curtir no vídeo, deixa um comentário, né, se quiser deixar um comentário, e é isso. Tchau, gente. Valeu.